Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre herpes zoster. O herpes zoster é reativação de uma infecção causada pelo vírus da varicela zoster. Quando adquirimos pela primeira vez a infecção por este vírus da varicela zoster, normalmente adoecemos de catapora. Tá? É a manifestação primária deste vírus, varicela zoster. Esse vírus não é eliminado do nosso organismo, é um vírus DNA e que permanece latente em determinadas estruturas do sistema neurológico, não é? São chamados gânglios paravertebrais e também gânglios tanto do trigêmeo quanto do geniculado, e ali podem permanecer latentes, ou na linguagem popular dormentes, por muitos anos ou décadas. Mas tendem em algumas situações, a acordarem, entre aspas, né? a serem reativados, e a partir daí eles podem causar uma segunda manifestação, um segundo tipo de manifestação, que é o chamado herpes zoster, antigamente conhecido como cobreiro, né? Folcloricamente. Existe uma série de situações que podem favorecer essa reativação do vírus varicela zoster. Qualquer situação que implique numa imunodeficiência do indivíduo, seja uma imunodeficiência geral ou uma imunodeficiência específica para este vírus, pode fazer com que haja uma reativação do vírus. Então, medicamentos que causam imunossupressão, doenças imunossupressoras, a própria má nutrição, uma desnutrição intensa, poderia favorecer isso, estresse, grandes períodos de estresse, representados por doenças ou por cirurgias ou por outras situações, e o próprio processo natural de envelhecimento, né? A chamada imunossenescência, quando o sistema imune vai gradativamente perdendo a sua eficiência, né? Especialmente pelas características próprias da infecção pelo vírus da varicela zoster. Por ser um vírus de alta circulação no nosso meio, normalmente entramos em contato com este vírus precocemente na vida. E à medida que envelhecemos e cada vez vivemos mais, nós notamos uma diminuição da imunidade específica. É como se o sistema imune fosse se esquecendo aos poucos de que um dia teve contato com este vírus e começasse a baixar a guarda para este vírus. E é quando, então, nesse processo de relativa imunodepressão para este vírus, no processo natural de envelhecimento, esse vírus encontrasse condições para reativar-se. E aí causar, pela migração desse vírus, ele migra de onde ele está, dos gânglios paravertebrais, ele migra para o nervo, né? O respectivo nervo daquele gânglio, que na verdade inerva aquele território, chamado de dermátomo. Ele migra, causa um processo inflamatório, uma disfunção desse nervo sensitivo, e causando então o chamado herpes zoster, né? Normalmente o processo se inicia com uma hipoestesia, um adormecimento, um formigamento local, e após alguns dias, né, surgem então as lesões típicas, são aquelas lesões vesiculares, são vesículas, né, agrupadas sobre uma base eritematosa que podem atingir caracteristicamente um lado do corpo. Então você tem de um lado o comprometimento daquele dermátomo e do outro lado, nos casos típicos, nos casos localizados, que são a maioria, você não teria nenhuma manifestação. É um quadro bastante doloroso, porque ele acomete um nervo sensitivo, tá? Então você vai ter dores intensas, dores com características de ferroada ou como se fosse um choque ou algo queimando, né? É um quadro bastante desconfortável, né? Que tende a durar 1, 2 semanas na sua fase mais aguda e depois tende a uma resolução, né? Deixando ali alguma cicatriz, né? Na dependência da ocorrência de complicações ou não, e as áreas acometidas vão tendo uma diminuição gradativa da dor e com permanência ou não áreas de formigamento e de sensibilidade alterada onde houve as lesões. Uma complicação que se torna cada vez mais comum à medida que o indivíduo envelhece é a chamada neuralgia pós-herpética. Na verdade, é uma complicação temível desse vírus, que é um quadro doloroso, persistente, ou que reaparece um tempo depois da resolução das lesões. Então, essa dor
que normalmente nos indivíduos mais jovens tende a se resolver completamente, nos indivíduos mais velhos, especialmente acima dos 50 anos, e cada vez mais, isso é verdade, à medida que o indivíduo envelhece, 60, 70, 80, 90 anos, o risco de neuralgia pós-herpética aumenta. Tá? Então, aquela dor que persiste, que não se resolve com a resolução das lesões cutâneas, persiste intensa, né, com intensidade, ou que, mesmo tendo sumido inicialmente, reaparece, em geral, semanas ou meses depois, e permanece por tempo prolongado. É uma situação extremamente desconfortável, que muda muito, piora muito a qualidade de vida do paciente. Em situações em que isso se prolonga, pode levar até a quadros depressivos. Então, é algo extremamente desagradável e temível, né? Nesse gráfico que nós vamos ver agora, você pode perceber claramente o aumento da incidência ou da ocorrência, tanto do herpes zoster quanto da neuralgia pós-herpética a partir dos 50 anos de idade. Mas não são apenas más notícias que nós temos para dar. Evidentemente, existem boas notícias. Uma delas é a existência de vacinas para esta situação. Existe uma vacina mais antiga, né, a chamada Zostavax, que é uma vacina de vírus vivo atenuado, né, que já tinha sido aprovada há algum tempo, e que é uma vacina de dose única, subcutânea, aprovada para adultos a partir dos 50 anos de idade, adultos imunocompetentes. Por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, os indivíduos imunodeficientes não podem receber normalmente essa vacina, e é uma vacina que apresenta uma queda da sua eficácia, da sua proteção com o passar do tempo. Então é uma vacina que tem uma proteção uma eficácia em torno de 70% e que vai caindo à medida que o tempo passa. Então se percebe que é uma vacina com algumas limitações importantes. Mais recentemente, em 2017, nos Estados Unidos, e agora, recentemente, este ano, no Brasil, foi aprovada uma segunda vacina, chamada Shingrix, que é uma vacina de vírus não vivo, de vírus de subunidade viral, né? É uma vacina recombinante, em que uma subunidade, uma glicoproteína do vírus é introduzida num vetor viral, é uma vacina de vetor viral, e essa vacina então é aplicada em 2 doses intramusculares, com intervalo de 2 meses entre elas, nos indivíduos imunocompetentes, e também aprovada para aplicação a partir dos 50 anos de idade. É interessante notar que esta vacina, ela pode ser aplicada em pessoas com imunodeficiência a partir dos 18 anos, porque não se trata de uma vacina de vírus vivo atenuado. E nos estudos de fase 3, essa vacina apresentou elevada eficácia, né, para grupos etários entre 50 e 70 anos e acima dos 70 anos. Essa eficácia ultrapassa 90% de proteção contra herpes zoster e neuralgia pós-herpética, e uma proteção que tem se mantido no decorrer dos anos. Já temos mais ou menos algo em torno de 8 anos de seguimento, desde os estudos de fase 3, e essa vacina tem mantido a sua eficácia por esse tempo mais prolongado. Então, hoje nós temos esta nova vacina, que é uma arma importante, né, no combate a esta grave, essa situação bastante desagradável. Quem já teve entende o que eu estou dizendo. Eu posso dizer que eu tive herpes zoster com 14 anos de idade. Estava vivendo um momento de estresse na minha vida, prestando exames para uma determinada escola, quase não comia, só estudava, emagreci muito, e naquela situação eu tive herpes zoster. Como um garoto de 14 anos, não tive complicações, não fiquei com dor, mas senti durante aquelas 2 semanas muita dor. Naquela época nós não tínhamos antivirais como temos hoje, né, que podem e devem ser usados no tratamento do episódio agudo, né, juntamente com anti-inflamatórios, analgésicos, né. Então, mas mesmo assim eu tive uma evolução favorável. Então é importante lembrarmos que o herpes zoster é uma situação para o qual existem medicamentos que podem e devem ser utilizados no episódio agudo. Eles ajudam, inclusive, se forem usados no tempo adequado e na dose correta, a ter uma melhor evolução, uma resolução mais rápida do herpes zoster, com menos chance de complicações, dentre elas a neuralgia pós-herpética. E
para evitar que você, que já tem mais de 50 anos, venha a sofrer essa situação, hoje nós temos a vacina, uma vacina muito eficaz, que é a vacina Shingrix, vacina recombinante de subunidade viral, uma vacina segura, bastante segura e muito eficaz. Então fica a mensagem, qualquer dúvida, qualquer situação que você venha a sofrer em relação ao vírus da varicela zoster, procure seu médico rapidamente para um atendimento imediato e, melhor ainda, se você puder prevenir tomando a vacina. Muito boa noite.